Caros irmãos e amigos, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, 1º de março de 2021, estamos iniciando mais um encontro com a Bíblia. E você é muito bem-vindo a essa série de meditações que trazemos de segunda a sexta-feira. Temos falado aqui sobre o nosso crescimento espiritual. Esse é um tema principal de alguns livros meus, especialmente Tabernáculo e a Igreja. É um livro que tem alcançado uma circulação muito grande e, desde que foi lançado, nunca parou de circular. Perto de 40 anos, ele vem abençoando pessoas no Brasil, nos países de língua portuguesa e também nos países de língua espanhola. Em espanhol ele também nunca parou de circular. E tem sido uma bênção para muita gente. Eu estou sempre ouvindo comentários: olha, mas esse livro me abençoou tanto, eu chorava quando li o livro. E graças a Deus, porque esse era o propósito, pegar aquela tipologia tão rica do tabernáculo e mostrá-la dentro da experiência cristã do Evangelho. No tabernáculo resplandece a glória da igreja, enquanto no templo de Salomão resplandece a glória do reino. Então, o reino de Salomão é um tipo do reinado de Cristo, o futuro reinado de Cristo na terra, que será, evidentemente, sobre todo o mundo, e será um reinado continuamente perfeito, que só crescerá em progresso, em paz, em alegria, totalmente diferente. Por melhor que fosse o reinado de Salomão, as falhas humanas sempre surgem, como aconteceu com o próprio filho de Davi. Mas esta experiência é a nossa experiência. Então, nós estamos crescendo na fé, estamos avançando de uma etapa a outra, de uma fase a outra fase melhor. Essa é a linguagem da Bíblia. E principalmente em Romanos 5, que é um texto lindo. Nós temos ali, na verdade, 6 passos que o cristão dá. Em 5 versículos, nós temos 6 passos: a fé, a tribulação, a paciência, o caráter aprovado, a esperança e o amor. São 6 passos. E quando falamos da tribulação, a gente pensa logo naquele obstáculo maior que a pessoa enfrenta justamente após a sua conversão. Às vezes ainda não entendendo muito bem a teologia bíblica, não entendendo muito bem as experiências da vida cristã, a pessoa se assusta porque é tanta oposição. Em alguns países significa enfrentar a morte, significa sair das cidades e tentar sobreviver no campo, nas grutas, nas tocas, porque a perseguição é intensa. Mas, em geral, essa é a experiência. Eu costumo dizer o seguinte, que uma pessoa que vive na condição de servo de Jesus, quando nós nos convertemos como servos de Jesus. Somos filhos de Deus, mas servos de Jesus. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. O próprio Jesus disse isso. Ele está ali para servir, tem que servir, fazer o trabalho dele, não é aparecer. Aliás, há muita gente que serve em condições realmente humilhantes, porque está para servir. Um homem muito importante durante o governo militar no Brasil, ele tinha atrás da porta um sapo, pendurado, um sapo morto, né? Um sapo.
E perguntaram para ele, mas por que o senhor mantém ele? Não, esse é meu papel aqui. Eu estou aqui para engolir sapos. Os problemas surgem, eu tenho que comê-los aqui, não deixar que eles cheguem ao presidente. Eles têm que morrer aqui comigo. Eu tenho que engolir tudo isso. E ninguém tem que saber de nada. Eu não preciso divulgar o que foi o problema. Tem que engolir e ficar quieto. Esta é a realidade. Está ali para servir. Servir ao presidente, servindo o país, servindo o presidente. Serve à nação, servindo o presidente. É o caso de Josué, servidor de Moisés. Josué servia a Deus servindo a Moisés. Foi o sucessor de Moisés. Aprendeu com seu mestre e assumiu a direção, conseguiu introduzir Israel na terra de Canaã. Mas, infelizmente, não houve um sucessor para Josué. Nenhum líder forte ficou no lugar dele e a nação toda, durante 300 anos, sofreu pressões e oposições a nação foi governada, isto é, dominada, escravizada por povos de fora, até que mudou e surgiu, então, uma outra fase da história de Israel, a fase do reino, e aí a situação melhorou um pouco, mas o problema continuou sempre, o problema do ser humano, difícil avançar. Mas, como servo, nós conhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, como caminho, como bom pastor, mas Ele é mais do que isso. Ele é mais do que Salvador, é mais do que caminho, é mais do que bom pastor. Mas é o nosso conhecimento limitado. Mesmo vivendo na condição de servo, o crente sabe que foi vivificado em Cristo quando ainda estava morto em transgressões, está lá em Efésios 2:5. E por isso vive sensatamente. O crente, quando se converte, ele muda, vai viver uma vida sensata, isto é, uma harmonia íntima. Ele não vai brigar com ele, não vai continuar brigando com ele. Essa briga íntima acaba levando a pessoa ao suicídio. Se eu não consigo viver comigo, então eu me mato. Mas é possível, sim, através de Cristo e do Evangelho. O Evangelho nos leva a uma vida de sensatez, isto é, harmonia íntima. Isto é tão importante, E exerce domínio sobre a alma, conforme diz Paulo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma experiência linda esta. Nós somos capazes de argumentar e o mundo não vai entender a nossa argumentação. O mundo não entende, porque o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para os que servem a Deus é sabedoria de Deus e poder de Deus. Esta é uma realidade. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que vive num ambiente de intelectuais. Isso aconteceu comigo. Que pressão. Sofri. Eu trabalhava com os engenheiros da Ford no Brasil. Imagine só, secretariava os engenheiros e era o controlador estatístico da companhia, fazia a estatística de todas as peças defeituosas que surgiu, e esse relatório seguia diariamente do Brasil para os Estados Unidos. E também trabalhei como técnico de laboratório, aprendi a operar e a trabalhar examinando as ligas metálicas e tudo isso. Então eu trabalhava no meio de intelectuais, eram engenheiros, eram técnicos, pessoas cultas, e sofria pressões porque eles não conseguiam aceitar as ideias do crente, do cristão, que é uma loucura para a cabeça de uma pessoa mundana. Não tinha como.
Mas os degraus intermediários revelam. E quais são esses degraus? Tribulação, paciência, caráter. Esses 3 degraus estão entre a fé e a esperança. É aquilo que acontece, por exemplo, numa viagem aérea. A dificuldade maior do piloto é tirar o avião do chão. Tem que fazer um esforço muito grande, muito grande. Eu me lembro, lá pelos anos 70, eu estava com a família em Belo Horizonte, fizemos uma viagem aérea de São Paulo para Belo Horizonte, casamento de um primo nosso, primo da minha esposa, Célio, e foi uma festa muito bonita lá, mas fomos de avião. Naquele tempo, o aeroporto de Belo Horizonte era o da Pampulha, muito pequeno, todo ondulado, e eu me lembro, o avião saiu tão lotado, todos os assentos ocupados, e bagagem. Eu disse, meu Deus, esse avião para sair do chão não vai ser fácil, não. Esse aeroporto é muito curto. Mas o piloto, antes de virar o avião para a pista de decolagem, ele acelerou as turbinas, de modo que o avião já fez a curva, aceleração ao máximo, e pegou e já entrou na pista acelerada, e vai aquelas ondulações, e vai no finzinho da pista, ele saiu do chão e eu disse, ufa, o piloto era bom. Era competente, tirou o avião do chão. Parecia impossível, a pista muito pobre. Hoje tem um aeroporto novo, moderno, um dos mais bonitos do Brasil, lá perto de Belo Horizonte. Não ficou dentro da cidade, teve que ir lá para uma região mais distante, mas é muito bonito, tudo bem feito. Mas era a situação naquele tempo. Então, eu olho para a vida cristã, o começo, sair do chão não é fácil. Sair da fase da fé e chegar à virtude da esperança, nós temos que passar pelas tribulações. E essas tribulações são dificuldades. Dificuldades porque a gente começa a perder os amigos. Se converte, os amigos vão embora e não querem saber da gente. E a gente tem dificuldade de mudar a nossa maneira de falar, porque a linguagem toda mundana. A gente tem aquela dificuldade de largar isso, de largar os costumes do mundo, os vícios, cigarro, bebida, coisa desse tipo. E aquela mudança toda vai acontecendo. Mas é um milagre. É um milagre. A vida cristã é um milagre. Mas nós avançamos assim e vamos vamos caminhando. Mas a tribulação, no meu caso mesmo, convertido aos 20 anos de idade, os costumes eram duros. Eu fazia o movimento bancário da loja em que trabalhava, no centro da cidade. Eu ia a pé a todas as agências bancárias, mas tinha, naquele tempo, de que usar um chapéu. E era disciplina da igreja. Parecia difícil, ninguém entendia nada, porque usar chapéu naquela cidade quente, Vale do Paraíba, Barra Mansa. Mas fazia isso. A igreja era uma bênção tão grande. A salvação provoca um gozo tão grande que a gente suporta qualquer coisa quando a gente está firmado em Cristo Jesus. A gente não tem problema. Mas era a regra. Era a regra. Tinha que usar chapéu. Mas quando peguei o trem para São Paulo, mudando para São Paulo, solteiro, na primeira curva saindo da cidade, o chapéu voou pela janela. Eu joguei fora. Era um chapéu Prada. Hoje a gente sabe que Prada é uma marca famosa. Naquele tempo era comum, todo mundo usava Prada, era o chapéu que se usava no Brasil. Havia outras marcas, mas esse era o mais popular e era bonito. Mas nunca mais usei, porque não havia necessidade, não havia essa disciplina para onde eu estava indo, São Paulo. Mas obedeci.
e minha esposa também, de Barra Mansa, também obedeceu, obedientes a esses costumes, porque como crentes a gente tem que obedecer o pastor, obedecer as regras da igreja, e Deus vai recompensar a gente por essa fidelidade. Mas, meus irmãos, era difícil, mas a gente ia para o culto, era um banquete espiritual tão grande, era um gozo tão grande. A gente vibrava naquela igreja, que poder de Deus, que maravilha, que milagres aconteciam. E a gente recebia tanta força e para vencer essas dificuldades, e a gente superava tudo, valia a pena suportar tudo, porque havia um ensinamento forte da Bíblia, um ensinamento sadio. Nós tínhamos um pastor que era um mestre da Bíblia, Nicodemos José Loureiro. Foi uma pessoa, um verdadeiro mestre da palavra, conhecedor e um pastor sensato. Deus o usava para ajudar a gente naquelas dificuldades. A igreja era pura bênção, e nós estávamos ali vivendo aquela bênção maravilhosa do Evangelho, batismo no Espírito Santo, alegria, cura, milagres, e aquele gozo, aquela força toda, que coisa linda, marca a vida da gente. Não há como explicar isso. Mas havia esses costumes. Eu entendi isto, eu estava no hotel, isso muitos anos depois, no hotel em São Paulo, e tinha lá uma reportagem sobre o Rio Antigo. E interessante, uma foto muito grande, logo na primeira página daquele caderno especial do jornal, mostrando um acidente, 2 automóveis bateram, eram os anos 20, imagine, 2 carros bateram um no outro, em plena Avenida Brasil. E aquilo era difícil, causou, lógico, um reboliço. Todo mundo foi para ver. Havia uma foto, havia alguns prédios altos de 3, 4 andares ali por perto, e eu tive a curiosidade de olhar toda aquela gente ao redor do problema que aconteceu ali, porque era coisa raríssima acontecer um acidente daquele, quase não havia automóvel no Brasil naquele tempo. Mas nenhum homem estava sem chapéu. E eu entendi, gente, a Assembleia de Deus nasceu ali no Rio de Janeiro nos anos 20. E esse era o costume, era o traje, todo mundo usando o chapéu. Então a igreja manteve o costume, a roupa masculina deve conter o chapéu, deve ter o chapéu com complemento do vestuário. E isso continuou pelos anos 50 e 60. E talvez só desapareceu lá pelos anos 70. Esse é um costume. Mas a igreja segue os costumes, está sujeita a essas coisas. Mas a perseverança ou paciência. A tribulação produz perseverança, produz paciência. Há um texto na Bíblia, um dos Salmos, que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência ou perseverança. É esperar sofrendo. A esperança está à frente, mas para chegar lá nós precisamos passar pela virtude da paciência ou perseverança. Esperar ali, o Senhor vai responder, o Senhor vai responder, o Senhor vai chegar, vai chegar. Eu costumo olhar para o caso das irmãs de Lázaro, esperando que Jesus chegasse, porque Lázaro estava doente. E Jesus não veio, mas por quê? Ele foi avisado, não veio. E Jesus lá também esperando pacientemente, porque ele sabia o que Deus ia fazer. Ele sabia do milagre que ia acontecer, um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Mas todos sofrendo ali, Jesus não chegou e Lázaro morreu. Não veio para o funeral. E só 4 dias depois de Lázaro estar enterrado que Jesus aparece. Mas a casa estava cheia de gente, era costume naqueles tempos. A população ia para a casa
do falecido, confortar os sobreviventes, os órfãos, no caso, as duas irmãs do falecido, e estava cheia, muita gente. Jesus chega, e primeiro quem vai encontrar com Jesus é Marta, e ela chega logo: ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Primeiro o passado, depois o futuro. Se o Senhor estivesse aqui no passado, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no futuro. Mas Jesus estava ali. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu fui, eu era, eu serei, mas eu sou. Jesus é sempre presente. A gramática tem que engolir isto. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não é foi, é e será. Esquece as formas verbais aqui, porque ele é sempre presente. Ele é o eterno, fora do tempo. Fora do tempo. Nós não entendemos isso, nossa cabeça não ajuda a gente entender isto, porque está fora da realidade humana. A gramática aqui não ajuda, porque é limitada, porque está a serviço do homem, limitado ao tempo, aqui sujeito ao tempo. Mas Jesus não está sujeito ao tempo, ele é sempre o mesmo, nunca mudou. Sempre o mesmo, como Deus, o Pai, nunca mudou, é sempre o mesmo. Só vamos entender isso quando chegarmos à eternidade. Mas olhamos para tudo isso e nós percebemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança e vai produzindo caráter. Porque Deus cumpre aqui e cumpre ali. E Deus vai realizando a sua obra na nossa vida e nós vamos aprendendo. Não, funcionou. E a gente não perde mais a paciência e sai dando cabeçada pela vida. Mas a gente espera até o tempo certo de Deus levantar a gente. E Deus faz isto. Sofri pressão, eu e minha família, sofremos pressão para mudar de igreja, porque uma pessoa que chegou na igreja causou muito problema, fez de tudo para me tirar da igreja, essa é a verdade. Mas ficamos ali. Eu me lembro de que uma pessoa nos convidou para ajudar no ministério, muito abençoado, pastor amigo, é amigo nosso até hoje, um grande amigo nosso, é um homem que está perto dos seus 90 anos, talvez, é um homem de Deus, mas ele foi embora, nós não demos resposta nenhuma, e minha esposa disse: nós vamos ficar na igreja mesmo sentados no último banco. Sabedoria, uma visão, graças a Deus pela mulher que Deus me deu, pela esposa sensata, com discernimento espiritual, e nós ficamos ali, e dali Deus nos tirou para uma congregação, tão humilde a congregação, que descrever é até difícil. O lugar só tinha um nome bonito, o resto era tudo feio lá. Só tinha um nome bonito, Jardim Novo Horizonte. De jardim não tinha nada. E novo também não tinha nada novo, tudo lá era muito velho, parecia barracos desalinhados, colocados no meio daqueles espaços, tudo terra, lama, poeira, não tinha nada, não tinha conforto, não tinha nada. E a igreja também num estado caótico. Quando chovia, a chuva não escorria apenas do lado de fora, escorria para o lado de dentro da parede e molhava tudo, a parede encostada, apoiada num pedaço de madeira, um banheiro que era um buraco no chão, uma casinha em cima, tudo aquilo num estado lastimável. Mas fomos para lá e lá foi o lugar da bênção. Deus nos abençoou tanto ali e prometeu abençoar todo o bairro por causa da igreja. Minha esposa, Deus deu a ela uma visão de como ia ficar essa igreja, de como ia ficar aquele bairro. E nós vimos o cumprimento de tudo isso. Vamos descrever isso num livro que estamos lançando, que tem por título A Vida Cristã na Plenitude de Deus.
Ela narra essas experiências, também eu narro as minhas experiências e mostramos como Deus trabalha. E Deus dali nos levanta daquele calcinho, daquele lugarzinho tão humilde e nos manda para o Rio de Janeiro para assumir as publicações da Casa Publicadora, um dos cargos mais elevados da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E a gente fica conhecido, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Viajei o Brasil inteiro a convite de igrejas para ministrar, para falar dos projetos e trabalhar. E, enfim, foi aquela bênção, uma bênção muito grande. Mas, quando nós chegamos a esse tempo de perseverança, nós vamos alcançando o caráter aprovado. O caráter aprovado é experiência, é experiência. Eu conto a história, aconteceu, pastor, assim que me converti, meu pastor disse de um caso que aconteceu numa igreja, não citou o nome, mas uma irmã pediu oração ao pastor. Pastor, ora por mim, que eu sou pessoa tão atribulada, eu não consigo, estou sem paciência com meu marido, com meus filhos. Se eu preciso, pede que Deus me dê paciência, pastor. Ora por mim. E o pastor orou por ela e orando ele disse, Senhor, manda tribulação para essa tua serva. E ela ficou calada, ela não dizia um amém, não concordava com aquele pedido. E terminada a oração, ela reclamou, pastor, como é que o senhor pede tribulação para mim, que estou sempre tão impaciente? E o pastor disse, irmã, a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Então, nós precisamos saber disso, que a tribulação vem para nos levar a uma vida de paciência, para sermos pacientes, para sermos perseverantes, sem cometer desatinos, sem corrermos de um lado para o outro, perder a segurança, mas ficar ali. A gente vê isso na vida de servos de Deus. Um desses exemplos lindos da Bíblia é de José no Egito. Como ele pôde tratar os irmãos que o tinham vendido como escravo para o Egito. E agora ele era o governador do Egito. Era um homem famoso, evidentemente falando a língua egípcia. Estava servindo a nação egípcia e tinha o título até que lhe deram de o Salvador do mundo, Zafenaf-Paneia, talvez na língua dos egípcios. Mas ele recebeu os irmãos e disse que alguns eram espiões e colocou alguns na cadeia e depois, enfim, fez um tratamento. E eles jamais poderiam descobrir que aquele poderoso governador, aquele poderoso segundo homem mais forte no Egito, era o irmão vendido como escravo. Não poderiam entender isso. Estavam totalmente fora da sua concepção. Até mesmo quando José prepara uma mesa, um banquete com seus irmãos e coloca as cadeiras todas na ordem do nascimento. Ele sabia exatamente quem era o mais velho, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 11º estavam todos ali. E eles, como é que ele sabe disso? Mas não podiam entender. A José, não havia como compreender. Não havia como. Era impossível um escravo chegar a ser governador de uma nação tão forte e poderosa como o Egito. Mas aí a história é que José se revela a eles e abraça um por um, pede perdão, eles pedem perdão e José perdoou a todos, já havia perdoado. Uma lição linda, é algo que toca o coração da gente. Ele soube esperar, ele perseverou e esperou o momento certo. Ele tinha um caráter aprovado, um comportamento, fugiu da mulher do seu patrão,
e para não pecar, mas vai para a cadeia, mas não perde a fé, não perde a graça. E a Bíblia diz que Deus era com ele na casa de Potifar, e Deus era com ele na prisão, era com ele. Na prisão, ele se tornou líder, como se fosse o carcereiro, que resolvia os problemas, que cuidava de tudo, que administrava tudo, uma capacidade. A Bíblia diz que ele era um homem simpático, de porte. A Bíblia fala dele como uma pessoa realmente elegante, de gestos, de corpo e tudo. Mas ele permaneceu fiel a Deus. E fiel a Deus, e Deus o coloca no trono da nação mais rica do mundo. Um estrangeiro governando a maior nação da terra naquele tempo. O que é isto? É a capacidade, meus irmãos, que Deus tem de pegar uma pessoa, se essa pessoa é fiel, e persevera nessa fidelidade, de chegar a ocupar os cargos mais importantes. É um detalhe interessante, que José subiu no segundo carro. Ele nunca pleiteou o primeiro lugar. O primeiro lugar era de Faraó. Mas ele assumiu o segundo lugar. E como segundo lugar, no segundo carro, ele exerceu, foi uma bênção para salvar o mundo antigo de uma fome que poderia ter feito perecer grande parte da raça humana. Mas ele foi o homem usado por Deus, que preparou tudo, preparou a nação e usou grandes depósitos de alimentação e aguardou comida para 7 anos. Imagine só, durante 7 anos juntou muita comida, foi comprando. E quando chega o tempo da fome, o povo vai ao faraó em desespero, dizer, dá-nos comida, nós não temos comida. E Faraó diz, falem com José. E José, diz a Bíblia, abriu os portões dos depósitos e do paiol, né, de comida, que você guardava comida naquele tempo. E aí a nação tinha que comer, até para ajudar os países vizinhos que iam buscar comida no Egito. Havia comida, porque Deus levantou um homem que tinha essas virtudes. Uma coisa linda que a gente, quando olha para José, a educação que ele teve foi da sua mãe. Evidentemente do seu pai, mas muito mais da mãe, porque a mãe era que cuidava na sua tenda, separada das outras mulheres, porque cada esposa de Jacó tinha sua tenda, mas ela educando José. E depois o seu irmão ela não educou porque ela morreu ao dar a luz ao Benjamim, mas o José viveu uma vida que revela uma personalidade forte, formada possivelmente pela sua mãe Raquel, se eternizou na vida e no comportamento de José. Isso é muito bonito quando a gente olha para a Bíblia Sagrada. José foi diferente, foi o filho diferente de Jacó, e aquele que não recebeu apenas não se tornou apenas uma tribo, mas 2 tribos de José. Seus 2 filhos, cada um recebeu território em Canaã como tribos. E a tribo do irmão de José, do filho de José, não era o filho mais velho, mas porque a hora de abençoar os filhos, a Bíblia diz que o filho mais velho estava do lado direito da mão do pai, e o mais novo do lado esquerdo. O primogênito devia receber a bênção principal, mas Jacó cruzou os braços e abençoou o segundo com a mão direita. Por isso, ele já tinha o título de Benjamim, que é filho da mão direita. Benjamim, filho da mão direita. E é muito interessante isto. Não era o irmão de José. E essa tribo de Benjamim ficou junto com a tribo de Judá, quando o reino se dividiu em 2 partes, 10 tribos para o norte
acompanhando Jeroboão, e as duas tribos que ficaram no sul estavam ali representando os fiéis servos de Deus. A linhagem de Davi continuava no sul, em Judá e Benjamim. E dali nós temos a vida do Messias. Tudo isso é tão importante quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, vê como Deus planejou tudo, organizou tudo, para que tudo acontecesse da forma mais apropriada possível. Então, nós somos gratos a Deus por essa bênção que nós temos, o privilégio de conhecer e crescer nos caminhos de Deus. Nós vamos falar um pouco mais depois da esperança e falar um pouco também do amor, desse crescimento espiritual, que é o que Deus espera de nós nesta vida. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando essa devocional, mas queremos avisar que amanhã, às 10h30, minha esposa tem aqui nesse programa, nesse canal, né, que é esse Facebook, o programa dela, Orando nos Lares. Mais de 33 anos servindo a comunidade brasileira aqui na região sul da Flórida. E agora, pela internet, alcançando um número muito maior de pessoas, mas é um ministério de oração, intercessão. E eu também quero aproveitar e fazer um anúncio que no próximo sábado, dia 6, vamos estar fazendo uma live com o pastor Rodrigo Oliveira, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele espera que conversemos um pouquinho sobre o tema da escatologia. E vai ser 14h aqui na Flórida e às 16h no Brasil. Então, se você se lembrar, pode nos acompanhar também naquele encontro que vai acontecer no próximo sábado. Mas amanhã, às 10h30, encontro com a Bíblia. E ao meio-dia, de volta. Aliás, eu encontro com a Bíblia ao meio-dia e às 10h30 amanhã, Orando nos Lares, programa que minha esposa dirige. Que Deus abençoe a todos. Pai Santo, abençoa os teus filhos que nos assistem, que os que vão também assistir esse programa, dá-lhes a tua bênção, a tua graça, ajuda-os, guarda-os dessa pandemia, abençoa o Brasil, abençoa o governo brasileiro, meu Pai, abençoa aquela nação. O Senhor tem feito uma obra tão grande naquele país tão acabado, tão explorado, tão corrompido, meu Pai, mas o Senhor é Deus que levanta, que ouve e que atende as orações do teu povo. Tenha misericórdia do Brasil, continua abençoando, meu Pai, aquele país. E oramos pelos Estados Unidos, que teve mudança política, mas o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor permite que as coisas aconteçam para o cumprimento da tua santa palavra. Pedimos a bênção tua para a igreja neste país norte-americano. Pedimos a bênção para o povo de Israel, que está lá na Palestina, rodeado de inimigos, mas o Senhor é poderoso para guardar aquela nação, guardar aquele povo, cumprindo ali as profecias como o Senhor tem feito. E é por tudo isso que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.